Vamos falar agora de futebol, porque os times da nossa região entram em campo no final de semana. Tem a estreia do Campeonato Paulista 2019. Vamos falar mais sobre essa estreia, a preparação até agora, com o Matheus Badra. Está ao vivo com a gente, muita preparação, pouca pré-temporada. O que dá para a gente esperar dos times da região nessa retomada do campeonato, hein, meu caro Matheus? Boa noite. Boa noite, Salomão, e boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Bom, vamos primeiro começar falando do Guarani, que vai encarar amanhã a equipe do Bragantino, lá em Bragança Paulista, fora de casa. O jogo que vai ser realizado às 9h30 da noite. E a gente vai acompanhar agora, Salomão, na reportagem, como foi essa preparação do Guarani, né, que fechou boa parte dos treinamentos. Um time aí que o Osmar Loss tenta fazer um esboço de qual pode ser esse time titular. E a gente acompanha, então, na reportagem, essa preparação para o jogo de amanhã. Uma semana de poucas informações. Tem sido assim os treinos que antecedem a estreia do Guarani no Paulistão. Mas o dia a dia no Brinco de Ouro e algumas observações dão dicas do que o time deve apresentar neste sábado contra o Bragantino. Primeiro, o esquema tático, que deve ser o 4-2-3-1. Agora vamos às peças que certamente entrarão em campo. O goleiro Giovani começa a lista. Outras presenças garantidas são do lateral direito Lennon, do volante Ricardinho e da dupla de zagueiros Diego Giareta e Ferreira, os únicos defensores inscritos para a primeira rodada. E por falar em inscrições, esta lista também dá outras pistas do time. Isso porque a diretoria regularizou 18 jogadores para a primeira rodada. E a maior expectativa está no setor ofensivo, que foi totalmente reformulado. Os meia-atacantes Felipe Amorim e Carlinhos e o atacante Diego Cardoso são os que devem receber as primeiras oportunidades entre os titulares. Bom, como ele fechou então boa parte dos treinamentos, ele ainda não divulgou a escalação, mas a gente tem um esboço aí de qual pode ser esse time titular então para encarar amanhã o Bragantino. O Giovani no gol, Leno na lateral direita, Ferreira, Diego Giareta e o Nácio na lateral esquerda, no meio de campo Ricardinho, Lucas Crispim e o Fernandes, e no ataque aí o Felipe Amorim, o Cardoso e também o Carlinhos aí, que podem começar como titulares para esta partida. O Guarani então que busca essa primeira vitória na estreia do Campeonato Paulista contra a equipe do Bragantino. Agora falando da Ponte Preta, o time também segue se preparando, vai encarar amanhã, mas aqui em Campinas mesmo, no estádio Moisés Lucarelli, a equipe do Oeste de Itápolis. E a gente conversou, Salomão, durante a coletiva de imprensa com o técnico da Ponte Preta, o Mazola Júnior. Ele falou um pouco então sobre as possibilidades de esquema táticos, como que pode ser essa macaca para o confronto de amanhã. Em relação ao esquema tático, eu sou meio contrário a essas situações de números, né? Até costumo dizer sempre que a gente vai jogar no 1-10 e estamos tentando evoluir para o 11-0. Mas nós vamos, da ideia inicial que nós tínhamos, nós tivemos que fazer algumas adaptações sim, da forma nossa de jogar já para esse jogo de estreia. Assim como o Osmar Loss, ele não revelou a escalação, mas a gente também tem um esboço de qual pode ser esse time titular para a partida de amanhã. O Ivan no gol, o Luiz Ricardo, que briga a posição com o Arnaldo, o Renan Fonseca, o Reginaldo e o Diego Renan, o Edson no meio de campo, né, como volante, com o Natan e o Thiago Real armando a equipe, o Gerson Magrão, novidade aí, Matheus Vargas e também o Thales, que é a principal contratação da Macaca para esta temporada, ele que chega aí para ser o fazedor de gols do time na competição e também, quem sabe, no Campeonato Brasileiro da Série B. Agora, falando da equipe do São Bento, o time também vai jogar neste final de semana, mas vai jogar no domingo, então, o jogo que vai ser realizado às 11 horas da manhã. O São Bento aí que busca uma preparação, vai encarar o Botafogo de Ribeirão Preto e aposta, né, em medalhões, né? O técnico Marquinhos Santos também não revelou a escalação, mas pode aí jogar com o Alexandre, o Éder Luiz, também tem o goleiro Renan, que jogou no Internacional, seleção brasileira. Então, quem sabe aí o São Bento também consegue essa primeira vitória no Campeonato Paulista. Falando então agora da equipe, falando da Copa São Paulo, né, de futebol júnior, porque ontem o Guarani jogou e venceu o Figueirense pelo placar de 2-1. Vai encarar o São Paulo na próxima terça-feira, mas lembrando que é torcida única por conta da determinação do Ministério Público e deve ser somente só com torcedores do São Paulo. Ainda não há uma definição ainda, a Federação Paulista estuda algumas opções, mas deve ser apenas com torcedores do São Paulo. Volto a falar com você, Salomão. Obrigado, Matheus, falando ao vivo com a gente aqui no Band Cidade.